Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Tiago Peixoto, professor de Economia do IFMA. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Economia, disciplina do curso Técnico em Finanças, ofertada pelo campus Bacabal na modalidade EAD. A videoaula de hoje, pessoal, é sobre o conteúdo Estruturas de Mercado. Vamos logo para os nossos slides, sem mais delongas. Como vocês sabem, nós temos, além desta videoaula, para estudar esse conteúdo, o slide estático e os capítulos dos fascículos que eu sugeri para vocês. Como vocês vão ver, os fascículos e o slide estático, ele trata de uma forma bem mais ampla sobre esse conteúdo. Como a nossa videoaula tem um tempo limitado, eu resolvi focar aqui numa estrutura básica, fundamental e super importante de mercado, que é o da concorrência perfeita, que eu acho que essa é a estrutura que a gente precisa nos debruçar com um pouco mais de calma. Então, as demais estruturas de mercado, né, as demais possibilidades de mercado, é suficiente com a leitura do slide estático e dos fascículos que eu encaminhei para vocês. Mas vamos lá, eu vou explicar ao longo dessa videoaula e vocês vão compreender melhor. Primeiro, pessoal, não custa lembrar, a gente precisa refletir sobre a questão do que é o mercado, né? O mercado, como vocês já sabem, é um processo de interação humana, onde os agentes econômicos objetivam comprar e vender bens e serviços. Eu já comentei em videoaulas anteriores que os agentes econômicos fundamentais é o consumidor, que compra bens e serviços, e o empresário, que produz bens e serviços e coloca à disposição dos consumidores. Então, esses dois agentes econômicos precisam se encontrar em algum momento ou em algum lugar. Esse lugar a gente chama de mercado. Até pouco tempo atrás, esse mercado era sempre um lugar físico, onde as pessoas interagiam olhando no olho. Depois dos anos 90, né, com o desenvolvimento da internet, e principalmente agora, no século XXI, a gente já sabe que consegue comercializar, consegue comprar e oferecer produtos através da internet, em que a interação entre as pessoas não é mais física, né? Então esse já é um elemento novo da modernidade do nosso tempo. Mas, via de regra, a ideia geral, teórica do mercado é esse encontro, é essa interação entre consumidores e vendedores que ocorre no mercado, seja ele físico ou seja ele digital. O resultado dessa relação, pessoal, é o encontro da oferta com a demanda. As pessoas que compram são os clientes, os consumidores, e as que vendem podem ser classificadas como empresas. Oferta e demanda é muito importante nesse processo de compreensão do que é o mercado e principalmente da discussão do mercado de concorrência perfeita, que é o nosso foco nesta aula de hoje, pessoal. Eu coloquei aqui nesse slide, acompanhe comigo. A relação entre a demanda e a oferta determina o preço dos produtos e serviços a serem negociados. A oferta é o ato de oferecer produtos e serviços no mercado. Demanda é o ato de procurar para comprar, consumir produtos e serviços no mercado. Vejam, eu falei que os dois agentes econômicos fundamentais eram o consumidor e o empresário. Eu estou comentando agora que no mercado existem duas forças importantes, que é a força da oferta e a força da demanda. E você já deve ter compreendido que quem é responsável pela oferta é o agente econômico empresário, quem é responsável pela demanda é o agente econômico consumidor. Mas eu coloquei logo na primeira frase deste slide que é a relação entre essa oferta e essa demanda que determina o preço dos produtos a serem negociados. Veja, como é que isso acontece? Essa é a ideia desta videoaula, é compreender como as forças do mercado, oferta e demanda, interagem, se relacionam a ponto de definir o preço de mercado. Nós vamos ver em seguida. Então, dentre as classificações dos mercados, vocês veem no fascículo e no slide estático que, além da concorrência perfeita, nós temos também o caso do monopólio, o caso do oligopólio, o caso da concorrência monopolista, mas o foco aqui é o da concorrência perfeita e nós vamos já ver e compreender essa minha escolha. Então eu coloquei
A concorrência perfeita é um tipo de mercado que tem algumas características. Que características são essas? Eu destaquei 3 fundamentais e importantes para a definição da concorrência perfeita. O primeiro deles é que os produtos são homogêneos. O segundo ponto é que não existem barreiras à entrada de novas empresas neste mercado. E, finalmente, é preciso que neste mercado tenha transparência de informações para que este mercado seja classificado como concorrência perfeita. Vamos compreender cada um desses pontos com mais detalhes. Produtos homogêneos. O que é isso, professor? Produtos homogêneos são produtos com as mesmas características, são produtos que não são diferenciáveis entre si. Me dá um exemplo, professor, não estou conseguindo entender. Tá, imagina o produto automóvel, o carro automóvel. Você tem a opção de comprar um Gol, um Fiesta ou, sei lá, um Sandero. Todos eles são carros, são automóveis, mas eles não têm as mesmas características físicas de design, eles até servem ao mesmo propósito. Mas as diferenças que existem entre eles faz com que você, de repente, decida que não quer um deles. Um deles você não gosta porque tem um design mais assim ou mais assado. É totalmente diferente de um outro tipo de produto, por exemplo, uma fruta, uma maçã. Você pode até observar que uma maçã está mais podre, mais feia e você não quer essa maçã. Só que essa diferença de uma maçã em relação à outra não é dado pelo vendedor. O vendedor tem diversos números, né, de maçãs e você tem que escolher uma delas ali que está do seu agrado. Portanto, as maçãs elas são os produtos homogêneos, ou seja, tanto faz você comprar nesta barraca ou naquela outra. Você pode encontrar em qualquer barraca a maçã com as características que você quer, não é? Então, por que isso é importante? Destacar que os produtos são homogêneos no mercado de concorrência perfeita é exatamente importante para ficar claro que para o consumidor tanto faz consumir nesta barraca ou naquela outra barraca, porque os produtos são iguais, por assim dizer. É diferente de você chegar num feirão de automóveis em que você tem a barraca, a loja aqui da Volkswagen, a loja da Fiat, a loja da Renault. Então, se você por alguma razão não quer carro importado, então você vai dar muito mais preferência à Volkswagen, por exemplo, né, que tem montadoras no Brasil ainda. Então, veja que esses elementos você já começa a eliminar possíveis barracas das suas possibilidades de escolha. Um outro ponto, não existem barreiras à entrada de novas empresas no mercado. O que isso quer dizer? O que seriam as barreiras à entrada? Barreiras à entrada são dificuldades institucionais, operacionais, concretas ou institucionais para você entrar num determinado mercado. Por exemplo, se eu, professor Tiago, quiser começar a produzir carros automóveis e entrar nesse mercado, vocês devem imaginar que é um mercado difícil de entrar. Primeiro porque necessita de investimentos altíssimos em fábrica, em equipamentos, em mão de obra especializada, na cadeia produtiva internacional para comprar peças. É necessário uma expertise para saber qual peça comprar de cada lugar. É necessário montar uma equipe de pesquisa e desenvolvimento para desenhar os carros. Veja que não é algo que se faz da noite para o dia. E mesmo que você consiga tudo isso, é um mercado que já é dominado por algumas marcas e que os consumidores daquele mercado já têm a sua tendência a comprar carros daquela marca ou da outra, porque já tem uma experiência de satisfação ou de insatisfação das marcas. Portanto, entrar num mercado desse tipo, que é o caso do mercado oligopólio, né, que nós vamos ver com o estudo do fascículo, do slide estático, ele demanda outras dificuldades. Então, quando eu falo que num mercado de concorrência perfeita não existem barreiras à entrada, é porque é um mercado que você facilmente consegue entrar, consegue participar como ofertante e facilmente consegue sair também. Tá certo? Quando eu concluir o terceiro ponto, eu vou dar o exemplo real do que poderia ser esse mercado de concorrência perfeita.
Então, o segundo ponto é de que não existem barreiras à entrada. O terceiro ponto é de que a transparência de informações no mercado. Existem transparência de informações no mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor ele tem acesso a informações de preço, principalmente. Então, se eu estou aqui no início da feira e eu já cheguei numa barraca e o preço da maçã é, sei lá, R$1. Eu posso comprar essa maçã R$1 sem saber se ela está barata ou está cara, porque eu não sei o preço das outras barracas. Mas a lógica é que esse preço ele é mais ou menos bem conhecido e bem sabido e homogêneo também. O preço praticado nessas barracas eles são todos iguais. E essas informações são sabidas pelos consumidores, o que reforça a ideia de que para o consumidor tanto faz comprar numa barraca ou na outra, tá certo? Então, professor, qual seria um exemplo real, concreto, de um mercado desse tipo de concorrência perfeita? E eu respondo para vocês. Esse mercado de concorrência perfeita é um mercado muito difícil de você observar todas as suas características com rigor, não é? Na vida real, porque transparência de informação não é exatamente algo tão simples de acontecer. Barreiras à entrada, quer queira, quer não, sempre tem algum tipo de barreira à entrada. Mas o caso clássico que a gente dá como exemplo para um mercado de concorrência perfeita é uma feira de frutas e verduras, né? É o caso que eu estava usando da maçã e de qualquer outra fruta e verdura. Agora a gente vai trabalhar, turma, a compreensão das forças do mercado, da oferta e da demanda, a começar pela oferta. Esse daqui, eu vou riscar um pouco o slide. Esse daqui é o gráfico da oferta. O que esse gráfico nos diz? Observa a tabela à esquerda. O gráfico ele é produto desta tabela. Aqui nós temos alguns preços, 1, 3, 6, 8 e 10. E aqui nós temos uma quantidade ofertada para cada preço dado. Então, ao preço de R$3 serão ofertados 3.000 unidades. A um preço de R$8 serão ofertados 8.000 unidades. E assim sucessivamente. A identificação desses pontos, esse aqui é um gráfico em que aqui no eixo vertical nós temos a variável preço e aqui a variável quantidade. Ao ligar esses pontos, R$1 e 1.000, R$3 e 3.000 e assim sucessivamente, a gente vai encontrar esses pontos e a ligação desses pontos é o que a gente chama de curva de oferta. O que a gente observa na curva de oferta? A gente observa que com um preço mais alto, o mercado tende a ofertar uma quantidade maiores de bens. E no caso, turma, da demanda. A demanda a gente pode ver nesse gráfico aqui. É a mesma lógica, nós temos preços e nós temos quantidades. Para cada preço e para cada quantidade, nós traçamos um ponto no gráfico. A ligação desses pontos me dá a curva de demanda. E a gente observa agora o quê? Que com R$1, a quantidade demandada é de 11.000 unidades. Mas a um preço de R$6, a quantidade demandada cai para 6.000 unidades. Qual é a conclusão aqui? A chamada lei da demanda. De que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Ok? E finalmente, nós vamos ver que o encontro das curvas de oferta e das curvas de demanda é o que representa da melhor forma possível um mercado, né? E é esse encontro da força da oferta e da força de demanda que vai definir qual é o preço do mercado. Qual é o preço que o mercado pratica? É o preço de equilíbrio. É o equilíbrio de mercado ocorre quando as aspirações dos consumidores e dos produtores são atendidos plenamente e simultaneamente. Portanto, vai operar aquele preço que me der uma quantidade demandada igual à quantidade ofertada. E que preço é esse? Nós vamos ver aqui nesse gráfico com a união das duas informações, que é o preço de R$6, que nós temos uma demanda, procura de 6.000 e oferta também de 6.000. Tá certo, pessoal? Então, graficamente, a gente verifica isso no ponto que é exatamente o ponto de encontro da curva de oferta com a curva de demanda. Esse daqui é o chamado preço de equilíbrio.
Ok, turma? Então, essas são as informações básicas necessárias para compreender esse mercado da concorrência perfeita e como a força do mercado oferta e a força demanda acabam contribuindo para definir o preço praticado no mercado. Por hoje é só, bons estudos e obrigado pela atenção.